Eu tinha prometido esse vídeo do funil da atratividade ou fenomenologia da porque depois dos vídeos que eu fiz falando sobre o que falta em homem e o que falta em mulher, muita gente reclamou do quesito aparência ficar ali abaixo de inteligência, bom humor, honestidade, e que isso é uma grande mentira. E a primeira coisa, a que mais importa é sim a aparência. E hoje eu vou, por meio das vozes que organizam os pensamentos na minha cabeça, te explicar o porquê eu acho que não, isso não é verdade. Quer dizer, é uma meia-verdade, mas que isso não é justificativa por ninguém gostar de você. Bom, vamos lá então, né? Vamos ver a opinião dela, se de fato a aparência não está em primeiro lugar. Coincidentemente, eu acabei de gravar um vídeo com um tema relacionado a isso. Então, nós vamos assistir ao vídeo dessa moça que já apareceu aqui no canal alguma outra vez, né? E ela faz um conteúdo interessante, ela tem opiniões, eu posso concordar ou não, mas certamente é um conteúdo interessante, tá certo? Se você está aqui nesse canal agora e está interessado em empreender, também conte com os serviços da Destiny, tá? Que no finalzinho eu vou explicar aqui para vocês como funciona, os serviços dele, tudo direitinho, tá bom? Então fica comigo até o final se você se interessou, tá bom? Vamos assistir aqui agora o conteúdo do canal Gabi Traoff, tá bom? Então para quem quiser assistir lá o vídeo, eu não vou assistir o vídeo todo provavelmente, mas uma parte aqui com vocês. Bora lá! Vou até colocar meu óculos aqui porque hoje o assunto é sério e eu comprei esse óculos e ele não tem uso nenhum, então... É o seguinte, este é o funil e essa é minha canetinha. Esse é o funil que vai separar você de uma pessoa. Então uma pessoa, pra ela gostar ou querer te namorar ou querer te conhecer, ela vai passar por esse funil. E pra quem não sabe, o funil é um bagulho que faz isso, ó. Ele afunila, então ele começa aqui numa parte mais larga e vai estreitando, tá vendo? Então você vai imaginar que o funil tem 3 partes. A primeira é a mais larga, a segunda é quando a gente vai estreitando mais e a terceira é bem o finzinho do funil. O topo desse funil são as coisas que você pode ver. Não literalmente com os olhos, mas ver de não precisar conhecer a pessoa ou ser íntima dela para saber daquilo. Ah, por que que isso é o topo? Porque antes das pessoas se apaixonarem, elas são desconhecidas, geralmente é assim. E o primeiro passo que você dá em direção a um desconhecido é dar uma examinada na vida dele por fora, né? Como alguém que não é íntima dele. E é ali que você vai ver a aparência dessa pessoa, onde essa pessoa está inserida em alguma hierarquia, essa pessoa é chefe de alguém, essa pessoa é subalterna de alguém, essa pessoa não é nada de ninguém. Você vai ver os itens que essa pessoa tem. Ela chegou no trabalho de carro, ela chegou no trabalho de busão, ela chegou de bicicleta. Ali é toda a parte sensorial do que aquela pessoa te traz. Ela é cheirosa, ela é sexy, ela é elegante, ela fede. Quando ela apertou a sua mão, quando ela te tocou pela primeira vez, o que você sentiu, enfim, esse é o nosso topo do funil. Então, analisando esse topo de funil, se você não tem a melhor das aparências, se você não é uma mini exuberante e gostosa, se você não é um cara másculo, alto e maravilhoso, você pode tentar apelar para as outras coisas que também atraem esse primeiro olhar, essa primeira impressão. Você pode ser uma pessoa muito bem cuidada, você pode se vestir de uma forma que se destaque dos outros, sabe? Não só colocar qualquer blusinha e calça jeans e sair de casa. Você pode ser uma mulher vaidosa, elegante, descolada. Você pode ser um cara com uma ótima higiene. E eu me sinto mal em falar isso, mas assim, eu acho bizarro como às vezes eu vejo garotos jovens com as unhas grandes e sujas e tipo, eu sei que tem uns caras que tocam guitarra e tal, mas é real, né? Passa uma impressão de sujo. Então, ser feio, até quando a gente tá falando do topo de funil, não vai te excluir da possibilidade de chamar a atenção de qualquer um. A questão é, se a mina gostosa, bunduda, peituda, feminina, cheirosa, aquela que juntou tudo o que você tem e aquilo que você não tem, que é a beleza, parar do teu lado, enquanto você tá olhando para um cara e ela resolver que ela quer esse mesmo cara, ou até se ela não resolver isso, só se o cara quiser ela mesma, você vai perder. Você vai perder, porque é a vida, e seguir em frente. Mas a questão também é a seguinte, muita gente aí reclama de não ser bonito. Você tá se esforçando no resto? Tipo, você bate o pé no chão e fala, eu não sou um cara bonito, mas sou muito bem cuidado, eu procuro sair de casa sempre com as minhas melhores roupas, eu procuro passar uma boa impressão para as pessoas, eu falo bom dia, eu falo boa tarde, eu não tenho medo de falar com mulher, seja ela bonita, feia, velha ou nova, eu sou cheiroso, eu investi num perfumezinho que eu gosto.
Será que faz mesmo? Ou só senta e aceita que é feio? E aí fica colocando a culpa tanto na mulher que vai olhar pro bonito, quanto no cara por ser mais bonito do que ele. Nisso eu acho que nós mulheres, nós somos mais esforçadas, porque assim, se uma menina ela tem consciência de que ela é uma 5 de 10, ela vai fazer das tripas coração pra ficar mais atraente. Se ela trabalhar e tiver o dinheirinho dela, então, meu amigo, vixe, não é difícil você encontrar mina que gasta metade do salário mínimo só com a própria aparência. Mas vocês sabem onde tá o ouro real do funil? Tá nessa parte aqui, ó, na parte do meio, que são as coisas. Já vamos ver a parte do meio, mas eu quero primeiro falar dessa parte inicial, já que ela separou aí em três, né? Essa questão de, por exemplo, falar muito de que o homem não se cuida e não sei o quê. Tem um detalhe muito relevante para isso, tá? Uma moça 5 de 10, como ela falou, ela sabe que para que ela consiga disputar ali no topo, ela vai precisar realmente investir na beleza e tudo mais. Só que ela sabe que ela tem chance. A diferença é essa. Imagina o seguinte, imagine que você quer ser um jogador de futebol, mas você não tem talento. Né? Você é um cara qualquer, você vai jogar bola com seus amigos, você é o último a ser escolhido. O que você vai fazer? Você vai investir nessa carreira e tal? Você vai procurar fazer, participar lá de peneira, de futebol e não sei o quê? Ou você vai simplesmente largar a mão? Muitos caras pensam assim, tá? É fácil falar quando você tem a visão feminina, porque na vida da mulher, mesmo a moça mais feinha, ela sabe que se ela investir ali, ela consegue chegar num perfil que vai atrair uns caras. Talvez não os caras que ela queira, mas alguns caras pelo menos, tá? Então, para o homem, a visão dele é um pouquinho diferente. Não quer dizer que você não deva investir na sua beleza, na sua higiene, que é muito importante, tá? Não é isso que eu tô falando. Até porque eu já falei pra vocês em inúmeros vídeos sobre isso, só que é muito fácil falar, entende? É fácil apontar isso e esquecer esse detalhe. Tem cara que realmente não se cuida, mas até aí tem mulher também que não se cuida, que ela tem um grande potencial, mas né, acaba sendo prejudicada por esse fator. Né? Isso acontece dos dois lados e acontece até mais com os homens, isso eu concordo. Só que os homens eles têm um pouco disso. É como se você precisasse investir alto numa coisa que vai te dar um retorno muito baixo, provavelmente, tá? Porque um cara que é 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, se ele investir muito na beleza dele, talvez ele suba por um 6, por um 7. E olha lá, entendeu? O cara 3, então piorou. Se ele subir por 4, 5 é muito, é milagre já. Entendeu? Então, assim, essa visão que algumas moças transmitem, né? De que, nossa, mas também, né? Se você nem toma banho, você isso, você aquilo. Isso aí é só a desculpa delas pra por que elas não se atraem por você e por que você não deveria falar que a culpa é delas, a culpa é sua, entendeu? É um pouquinho disso também, não tem como negar não, tá? Isso não é papo de perdedor, volto a dizer. Você tem que se cuidar sim, você tem que, né, tomar banho direitinho, fazer as coisas, usar uns produtos de beleza aí. Por quê? Porque pra você se sentir bem, pra você gostar de si mesmo. E às vezes você pode estar perdendo a oportunidade, né, de ter um potencial. Mas se você não tiver esse potencial, também não tomar banho e se cuidar não faz milagre não, tá bom? Mas vamos ver aí a segunda parte. Coisas que a gente não vê, tipo, de primeira impressão, no primeiro olhar, mas são coisas que chamam atenção por serem positivas. É aqui que entra a inteligência, a honestidade, o senso de humor, o esforço, a ambição, porque aqui são as coisas que constituem o que a pessoa tem de atributo para oferecer para outra. Só que essas coisas você não descobre batendo o olho. Essas coisas elas precisam ser exibidas, mostradas. Como você vai mostrar essas coisas se você ficar trancado no seu quarto o dia inteiro? Como você, garota, vai mostrar pro cara que você é inteligente e bem-humorada se você não consegue manter uma conversa? Porque todo carinha você quer excluir porque você acha que vai vir o melhor depois. Por isso que as respostas não me surpreenderam em nada. O cara fala assim, olha, eu gosto da aparência, mas antes da aparência eu quero que ela seja inteligente, ela mantenha uma conversa comigo e eu quero que ela seja bem-humorada. Sabe por quê? Porque o topo de funil é o que chama mais atenção, é verdade. São as coisas ali que os outros notam, que até quem não te conhece vai notar. Mas é esse meio de funil que mantém as pessoas do seu lado. E isso pode ser em relacionamentos amorosos ou em amizade ou até mesmo sua família. Coisas de meio de funil, como eu disse, elas estão ocultas. Você não consegue bater o
um olho no cara no ponto de ônibus e falar, nossa, esse cara é honesto. Mas se talvez for um colega de trabalho, que você presencie vários momentos dele trabalhando a honestidade dele, aí talvez você vai começar a olhar para aquele cara diferente. Por isso que uma parte muito importante de você encontrar um companheiro ou uma companheira é se expor, é estar estudando, seja na escola ou na faculdade, é você trabalhar, porque daí você naturalmente já vai conhecer novas pessoas e se expor a novas pessoas, é saber usar as redes sociais de uma forma inteligente e saber abordar as pessoas por meio da rede social ou se vender por meio da rede social. Afinal, se você não tem a aparência de milhões, você também não dá a chance das pessoas descobrirem o que você tem de atributo. Você é um carinha inteligente, mas você não sai de casa e não conversa com uma alma viva, espero que com nenhuma alma morta também, sobre nada. Sobre nada. Como que a mina vai saber que você é inteligente? E são essas coisas que você consegue no meio do funil que tem força suficiente para bater de frente com os privilegiados do topo de funil. Porque você consegue meio que igualar privilégios, entende? Coisas do meio de funil conseguem sim competir com as coisas de topo de funil. Só que elas precisam ser exibidas. Porque isso daqui tudo você percebe sem esforço. Tá lá, tá na cara. Enquanto essas coisas do meio, como eu já disse umas 3 vezes, são coisas ocultas. São atributos que talvez o seu pai, sua mãe, seus amigos saibam, mas que como você vai mostrar isso para um desconhecido ou para uma desconhecida? Você tem que se expor. Consegue entender? Vamos lá, vamos falar. Eu vou puxar aqui um pouquinho só pra gente pegar aqui o funil que ela fez, né? Mas o que que acontece? Essa segunda parte aqui, né, que é os atributos e competências, geralmente é aqui que vai surgir os casais que você olha na rua e pensa, nossa, como que esse cara conseguiu ficar com uma mulher tão bonita, tá? Geralmente tá aqui por quê, tá? Tem os casos aqui, óbvio, de status, mas é mais fácil ser esse do que esse, porque é muito mais fácil você ter um cara que é honesto, responsável, carinhoso, ou qualquer outro tipo de atributo, não exatamente esses atributos fofinhos aqui, mas atributos que chamem a atenção, do que um cara com status, porque gente rica tem menos do que gente honesta, responsável e afins, né? Mas enfim, em geral tá aqui. E por que que tá aqui? Ela falou de um ponto que é relevante, é a questão de onde você se posiciona. Então, por exemplo, se você tem um trabalho que você quase não tem contato com ninguém, não tem com quem conversar direito e tal, provavelmente, se você não tiver a parte de cima ali do funil, você não vai chegar nessa parte do meio. Porque quem que vai ver isso? Ninguém, certo? E um outro detalhe muito relevante, né? Em geral, para você entrar com o conteúdo, né, no funil, você tem que entrar pelo topo. Então, o topo sempre é mais importante, tá? Então eu já vou matar aqui um pouco do argumento dela, pelo menos na minha visão, onde essa parte aqui, ela só tem um valor. Beleza, vamos supor que você cortou o funil aqui, ó, e você, né, ao invés de ir para esse lado, você já foi direto para cá. Até dá para você passar o conteúdo, né, que você quer filtrar, cortando o funil aqui e começando daqui, tá? Vamos supor que seja o caso. Ainda assim, para você cortar essa parte, você precisaria de muito tempo, tá? Um esforço bem grande da parte dessa pessoa que está te analisando para te filtrar. E não só isso, vai precisar né, desse tempo e que esses atributos de fato façam a diferença a ponto de sobreporem o que pode ser visto. Tá bom? Então, fica difícil afirmar que a aparência não é a mais importante, que propriamente o status também não é mais importante. O que pode ser visto geralmente é mais importante porque sem a parte do que pode ser visto, não tem o depois. O depois, que pode gerar um relacionamento, aí eu até concordo, tá? Que na hora de entrar no relacionamento, o que pode ser visto, né, que é a aparência, status que ela tá falando aí, isso às vezes é bom, é legal, faz a pessoa te olhar com um filtro diferente. Porém, se você for uma pessoa que tem atributos, competências e talvez futuro sentido, que ela já vai explicar, que é muito inferior ao que a pessoa quer, isso vai ser, você vai acabar sendo descartado. É aquele caso do, nossa, o homem era lindo, mas abriu a boca, sabe? Elas falam muito isso, né? Então tem esse aspecto, tá bom? É relevante, mas não costuma ser relevante para o ato e também, né, não adianta nada você ter esses atributos todos, mas você não ter o que pode ser visto, não estar inserido num ambiente que te favoreça pular a etapa um ali, né? Então, assim, perceba que a aparência no fim é mais importante. Não dá para negar. Mas vamos terminar aqui para ver o terceiro ponto e aí eu já finalizo aqui o meu vídeo.
para um desconhecido ou para uma desconhecida. Você tem que se expor. Consegue entender agora o que eu falei no começo do vídeo ou o que eu venho falando nos outros vídeos desse canal, de que se apoiar na muleta de que a aparência é o principal é falso. E é falso porque sim, talvez se você for um homem muito bonito, você vai atrair muito mais pessoas de topo de funil. Só que essas são as pessoas que você quer ter na sua vida? Você quer mesmo ter uma mina do seu lado que se você ganhar 10 quilos e ficar calvo, ela não tá mais ali por você? Isso não foi peido, foi meu gato. Só deixando claro. Sem querer quebrar o ritmo do vídeo. Eu vejo isso ainda mais acontecendo com as meninas hoje em dia. Talvez não as desse canal, mas lá fora. A menina se transforma num puta objeto sexual. Ela parece com uma boneca inflável. E ela vai atrair o tipo de cara que gosta desse tipo de mulher. Que preza isso numa mulher. Aí depois fica assim... Nenhum homem presta, eu fui traída. Sim, porque ele achou a próxima boneca inflável. Sim, porque você ganhou 3 quilos e saiu uma estria no seu peito e isso ele não tolera. Então, galera, quem só liga pro topo de funil não é uma pessoa para se ter um relacionamento, é uma pessoa para você dar uma trepada. Não tem problema. Se você quer isso, nossa, Gabrita, eu só quero dar uma trepada. Tudo bem. Então, realmente, você sempre vai perder pra galera aqui. Agora, você quer ter uma companheira ou um companheiro? Você quer ter alguém ali pra somar na sua vida, pra não te trazer decepção? Ou pra pelo menos te trazer lindos e maravilhosos momentos pra ficar do teu lado? Trabalhe no meio de funil. Tá parecendo uma aula de marketing digital e talvez seja, talvez funcione também pro marketing. Viu o que eu falei pra vocês aqui? A visão feminina acaba indo muito para um aspecto da relação íntima, da relação íntima não, né? Da relação séria, né? Então o conteúdo dela acaba, querendo ou não, valorizando esse aspecto. Ah, você vai encontrar um parceiro, um companheiro. Aí beleza. Realmente as pessoas feias, elas se relacionam, elas têm relacionamento sério, têm casamento e tudo mais. Só que falar que a aparência não é o que mais importa é meio que pro homem falar pra ele assim, olha, todo o seu sofrimento, sabe essa dificuldade de achar alguém, toda essa chateação e tudo mais, isso não tem valor nenhum. Uma hora ou outra você vai achar uma que te quer. Entendeu? Pro homem é diferente. A visão nossa é um pouco mais do tipo, a escassez já existe. Então, para nós falar sobre isso, de que uma hora ou outra talvez apareça uma ali interessada e tal, e você nem tem como ter certeza às vezes, porque, beleza, o topo de funil não é importante, porque a mulher, ela tá com você só pra fazer a relação íntima. Às vezes acontece da mulher gostar de você, achar você muito legal, né? Nossa, como você é um cara incrível e tal. Mas a parte da atração ela não tem em você. Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar num relacionamento que a mulher também ela vai ser uma bela parceira sua, uma amiga. Mas não vai ser sua namorada, não vai ser o que você quer. Entendeu? Então, a expectativa masculina é outra. E é dentro dessa expectativa que eu tô conversando com vocês, no final das contas. A aparência, o topo de funil, como ela falou ali, é o fator mais relevante para isso, para ter acesso às relações íntimas, relações casuais e enfim e afins, para você filtrar, para daí você se posicionar depois lá na frente, né? E não ser o cara escasso que muitas vezes também só por ter só a parte de baixo ali, né? Não, você não tem a parte de cima, o que vai acontecer com você? Você vai aceitar qualquer coisa, porque você não tem opções. Para o feminino, esse topo, esse funil faz muito mais sentido do que para o homem. Para o homem não faz sentido. Você falar isso, eu não vi os comentários aqui, vou até ver aqui se alguém está falando alguma coisa, mas a princípio, se você falar isso para um cara, ele vai realmente, né, puxar para um caminho onde, tá, beleza, eu entendi, é legal, bacana, mas não resolve, né? né? Rapaz, essa menina tá fazendo mais coisa que curte relacionamento, não, interessante, uma mulher muito, muito simpática que faz a gente ignorar quase que totalmente sua beleza, né? Aparência importa, mas se você quer pessoas que não estão curtindo só por aparência, então tem coisas que vão acabar pensando mais e tal. Aparência é o cartão de visita, mas ninguém fica a longo prazo. Exatamente, ninguém fica a longo prazo só por isso, né? Só que se você é escasso demais, se você se coloca numa posição onde a única coisa que você tem são os outros atributos ali, pode acontecer de você, né, viver essa escassez em excesso e aceitar qualquer coisa também. Entende? E aí viver um relacionamento que não tem atração. Então, assim, é complexo. Tá bom? No fim é complexo. Eu queria ver o terceiro ponto dela, mas não sei se ela vai chegar, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Vamos ver o terceiro ponto aí.
Real é isso, gente. Eu não consigo entender quando o cara ele fala que arrume dinheiro e você vai arrumar mulher. É esse tipo de mulher que você quer ter na sua vida. A mulher que ela só quer o seu dinheiro. Que quando você cair doente 6 meses, não receber um tostão, ela larga você. Ela pega as coisas e vai embora. E se tiver filho, ainda pede pensão. Não quero nem entrar na discussão se é verdade ou se não é. Existem esse tipo de mulher, assim como existe o tipo de cara que larga uma mulher grávida porque ela não dá mais. Porque ela ficou 9 meses sem dar pra ele. Existe os dois tipos. A questão é, essas são as pessoas que vocês estão procurando? Ok. E o que é o finalzinho do funil, então? É uma etapa que eu chamo de para onde vamos, capitão? Não sei de onde tirei esse termo, mas eu tirei. Essa é a etapa que vai diferenciar se você tá tendo um caso, um romance, um flerte, de uma relação de verdade. Que é a fase em que as pessoas elas já foram atraídas pelo que tinha pra atrair ali. Se você cair no funil aqui certinho, você provavelmente vai conhecer alguém que você acha que é atraente e que não te gera uma repulsa física, digamos assim, que você descobriu alguns atributos legais, então é uma pessoa honesta, é uma pessoa companheira, é uma pessoa inteligente, e aí você vai cair nesse finalzinho do funil, que é o seguinte, mas o que essa pessoa quer? Pra onde essa pessoa vai me levar? Essa é uma fase em que muita gente se fode. E essa é uma fase que mulheres pensam mais do que homens, eu diria assim. Talvez nos últimos 10 anos os homens estão começando a pensar mais nessa fase, mas geralmente a mulher já começa um relacionamento olhando pra essa fase, que é pra onde esse cara vai me levar? Esse cara vai me levar pra melhorar de vida, esse cara vai me tirar da casa dos meus pais e vai me dar uma casa, esse cara ele vai querer ter uma família comigo e honrar essa família ou me abandonar, ou eu tô seguindo a trilha de uma pessoa perdida, ou eu tô seguindo um Zé Nada, um cara que não sabe pra onde vai. É por isso que eu também acredito quando as mulheres falam que falta de ambição afasta elas, porque elas estão olhando o funil como um todo. Eu sei que os caras focam muito nessa parte de cima, como eu já disse e venho dizendo nesse vídeo. Sinto que eu estou me repetindo, mas perdoem, porque eu tô sob efeito de uns 5 remédios diferentes, então talvez esse vídeo não vá ficar tão bom. A questão é, caras, eu acredito quando mulheres elas falam que elas estão olhando para o outro lado, que elas estão olhando pro lado aqui, porque é aqui que a gente se fode. Mas essa também é uma fase em que muitos homens olham para as mulheres que eles escolheram e pensam, nossa, essa querida não vai ajudar a gente a construir a nossa vida, não? Ela só sabe pedir, pedir, mandar, né? A gente vai ter uma família ou vai ser só eu e ela pra sempre, até ela cansar e encontrar um cara melhor, mais rico, mais bonito? Então essa parte final do funil é pra quem talvez já tenha entrado em alguma relação e sabe que tem aquela fase de avaliação do que eu estou fazendo com a minha vida. Se você for um cara muito bonito ou uma mina muito bonita que não tem habilidade nenhuma, você não é bom em nada, você não é boa em nada, que não tem um atributozinho, não consegue conversar com alguém. E que quando alguém te pergunta, pra onde você tá indo? O que você quer da sua vida? Você fala, ai, não sei, eu acho que eu vou na manicure sexta-feira. Se você é esse tipo de pessoa, talvez ninguém vai querer ter um relacionamento com você mesmo. Vamos lá então? Então vamos falar desse funil aí final, né? A parte final, como eu disse, ela tem um pouco a ver com a parte do meio ali, né? Por mais que ela separou que a primeira e a segunda parte, elas são mais iniciais, de fato são, né? Mas assim, tipo, elas são mais o que está ali num contexto inicial. E a parte final, para as mulheres em especial, é um atributo relevante e tal. Só que assim, pro homem também é um pouco isso, porque quando o cara ele tá conhecendo uma mina, ele olha pra ela, ele já sabe se ela é uma mina só pra ir pra cama ou uma mina que ele tá interessado em ter um relacionamento. Tanto é que o tratamento é diferente. Né? Então, quando o cara ele tá com uma mulher que ele sabe que é pra diversão, ele vai falar umas bobagens logo de cara, vai ver como é que ela recebe isso e tudo mais, se ela topando, aí ele vai ficando empolgado, e é isso. Ele, vamos dizer assim, ele inicia a entrada do líquido no funil pelo que pode ser visto, que é a beleza. Ele sabe que os atributos, competência, etc., ela não tem muitos, quase nenhum, e que não tem futuro nenhum. Então, ele coloca o líquido lá no funil dela e segura embaixo, depois ele vai lá e joga fora, entendeu? Não deixa filtrar. É meio isso, né? Agora, a questão quando a gente fala, por exemplo, do feminino, elas têm uma visão parecida, sim, é claro, né? Elas ficam pensando, nossa, será que esse cara
né, vai me assumir? Será que ele vai, se vai ser só uma relação casual mesmo? Realmente, esse aspecto é um fator, principalmente quando elas estão diante de um cara que tem a parte do meio ali, né, que tem atributos, competências que ela acha interessante, ela vai ficar pensando assim, nossa, mas será que esse cara vai querer algo sério comigo ou não? E se o cara não tiver o que pode ser visto, a parte de cima, que é a parte da beleza, né, da aparência e tudo mais, se ele não tiver essa parte, só tiver os atributos de competência e mesmo assim ele não selecioná-la para relacionamento, nossa, aí é frustração na certa, porque ela tem a expectativa de que é óbvio que ele vai fazer isso com ela, tá bom? Porque é meio isso. O atributos e competências é uma característica beta, vamos chamar assim. O que pode ser visto é a característica mais alfa da coisa. O homem que tem as duas, né, que ele tem o alfa com traços de beta, é o homem perfeito. E se ele entregar relacionamento para ela, pronto, realmente, ele passou pelo funil, né, com excelência na vida dela. É o homem dos sonhos. Para o homem, a visão pode até ser parecida, mas quando ele pensa no funil, a única coisa que ele pensa, sabe o que é? Se ele não puder ser visto, se ele não puder pelo menos iniciar a colocada do líquido dele nesse funil, ele não vai passar de fase, ele não vai nem ser visto, ele vai ser invisível, ele nem entra no funil. Então, para nós, a importância da aparência é muito maior, tá? Por conta disso. Porque o que parece é que, se você não tiver inserido num ambiente que favoreça os atributos, vai sobrar o que para você? As redes sociais, você acha realmente que nas redes sociais, Gabitra, o homem que não tiver aparência e não tiver algum status para apresentar, ele vai realmente conseguir, né, entrar nesse funil delas por meio de outras coisas? Entende? A realidade para nós é essa. Assim, é difícil aceitar. Eu sei, o feminino ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar que elas são mais superficiais do que parecem, mas elas são, tá bom? Infelizmente, a maior parte feminina é assim. E tem algumas que às vezes até se forçam a entrar em relacionamento com caras que elas claramente não têm atração para demonstrar virtude de que ela é sim uma moça que não é superficial, que não é fútil e etc. Mas aí dentro do relacionamento, esse cara vai ser, nossa, um gadinho, vai ser um pau mandado, vai ser, nossa, eu tenho até dó dele, tá bom? Mas enfim, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se você ficou aqui até o final e está interessado em saber mais sobre a Destiny, veja esse vídeo aqui. Cowboys, hoje eu quero apresentar para vocês uma oportunidade para aqueles empreendedores do canal e que buscam elevar a publicidade do seu negócio. E essa oportunidade se chama Destiny, tá? É uma empresa muito séria que já fez divulgação em mídias como Revista Veja, já trabalhou aí com YouTube, Aeroporto, todas as formas possíveis e imagináveis de publicidade que você imaginar, a Destiny já fez. Além disso, ela também tem uma plataforma chamada Destiny Networking que busca te conectar a outros empresários para que você amplie ainda mais as opções de negócios para sua empresa, tá bom? Então, se porventura você está interessado nisso, o link está no comentário fixado, tá bom? E é para qualquer porte de empresa, eles também têm ali formatos diferentes, como eu disse, e que cabem no seu bolso, tá? Então tem várias formas diferentes de publicidade, fique tranquilo, tá bom? É uma oportunidade única para vocês aqui, que eu estou trazendo neste canal, que com toda certeza vai desenvolver ainda mais o seu negócio. Afinal de contas, nós falamos de desenvolvimento pessoal no canal e eu não posso deixar, né, de trazer para vocês uma oportunidade como essa. E além disso, eles também contam com uma consultoria, tá bom? Então, se porventura você está interessado em fazer isso de forma independente, tem essa opção, tá certo? Então são opções que não acabam mais, beleza? Entra no link que está no comentário fixado e aproveite essa oportunidade.